Oi, gente, tudo bem? Vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre como a convicção dobra a realidade. Então, como que eu manifestei o que seria impossível, vamos dizer assim, na minha realidade. E eu vim contar para vocês um pouquinho dessas minhas experiências, como está sendo vivenciar na realidade tudo o que o meu ser deseja. Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou contar algumas histórias no meio desse caminho, né, para explicar para vocês o que é ser delirante, vamos dizer assim, e como que essa convicção dobra a realidade e, e eu manifestei algo que até então eu achava ser impossível, tá? Então, o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês, vamos lá, é você antecipar esse ser. O que isso quer dizer? A Ju, lá em janeiro, estava já na energia da vencedora e tudo mais, mas eu estava já visualizando uma mentoria. E naquele momento eu decidi conscientemente de que eu não iria participar dessa mentoria. Mas, mesmo estando completamente consciente, eu visualizei. Na verdade, eu imaginei, né? Nossa, como seria estar no meio dessas pessoas, neste lugar, com essas pessoas. E eu visualizei estando sentada em um determinado lugar, assistindo a essa pessoa fazendo, né, a imersão. E ok, soltei, fui viver minha vida, fui realizar algumas outras coisas, fui manifestar algumas outras coisas, porque naquele momento a minha vida estava se desdobrando para o que eu estou vivendo hoje. E daí passaram-se 2 meses, eu estava exatamente neste lugar que eu imaginei em janeiro. Então, 0303, com certeza tem mensagem para alguém. Qual é a ideia que eu quero trazer aqui? O primeiro conceito, né? O primeiro conceito é a antecipação do ser. A antecipação do ser. Essa antecipação do ser é exatamente isso que eu falei, de você já se visualizar, independente do que está acontecendo na sua realidade, independente do que está acontecendo no seu externo, independente da sua conta bancária, você já visualizar, você já se tornar essa pessoa de sucesso. E isso, vamos lá, a gente pode trazer para várias coisas na nossa vida, desde questão de dinheiro até questão de relacionamento, porque a consciência de ser algo é a única verdade. Se você espera que o dinheiro entre na sua conta para você ficar bem, você está manifestando uma carência, você já está jogando e vibrando, falando para o universo que eu não tenho, eu não sou isso. Obrigada, já me corrigiram aqui. Eu não sou essa pessoa que tem bem-estar, que é abundante. E mesmo que inconsciente ou consciente, quando você vibra nessa escassez ou carência, é mais disso que você vai ter. Então, a partir do momento em que aquela Ju antecipou
esse ser que eu já estava nesta mentoria ou no meio dessas pessoas, eu já estava sendo, eu já estava na confiança de que aquilo era para mim. Então, aqui eu assumi a Juliane que já estava nessa manifestação. Eu assumi a pessoa que já estava no meio dessas pessoas, no meio dessa mentoria. E daí, o segundo passo, que foi muito engraçado, porque quando em janeiro eu visualizei, nem falei para ninguém, eu visualizei e eu sabia que eu estaria no meio ali daquelas pessoas. Deixei as coisas acontecer, fechei uma outra mentoria, na qual sou extremamente grata, porque está me trazendo muito insights. E eu acredito que as pessoas, situações e circunstâncias vêm para você no momento certo, no momento que você está pronto ou pronta para aquilo. Quando em janeiro eu visualizei, né, estando neste lugar, uma amiga falou: Ju, eu estou fazendo essa mentoria e daí eu posso levar alguém? E a primeira pessoa que me veio na cabeça é você. Eu falei assim, sério? Nossa, teriam tantas outras pessoas. Primeiro é óbvio, eu agradeci, falei que eu iria. Aí, quando chegou o dia, né, de ir nessa imersão dessa mentoria na qual ela faz, eu perguntei para ela, eu falei assim, por quê? Por quê? Ela falou assim, Ju, eu só senti que seria você, que tinha que ser você. Eu, ok, momento algum, a gente vai brigar com a realidade, porque querendo ou não, não deixa de ser uma manifestação minha. E foi muito, muito incrível, porque eu fui já com um sentimento de muita abundância. Fui com um sentimento de que aquilo, de fato, eu já sabia que era meu, era o meu lugar estar ali. E no primeiro dia, eu até postei um vídeo, né, que foi na semana passada, que eu estive lá em São Paulo, nessa imersão do Doctor to Doctor. Já logo no primeiro dia, estando lá nessa imersão, eu fui como convidada, então me deram um cordão azul que me dava direito aos acesso somente aos convidados, né? Que querendo ou não, não deixa de ser limitado. No primeiro dia, quando já estava finalizando este evento do primeiro dia, que eram 2 dias, a minha amiga me chega e fala assim, Ju, como eu faço parte, né, da mentoria, eu tenho um cordão dourado e vai ter um coquetel VIP após, e eu consegui uma entrada para você. Eu, uau, que incrível, porque ali era uma oportunidade de eu estar fazendo um network também, né? E foi muito incrível. E é muito impactante isso que eu vou trazer para vocês, porque vocês verão um desenrolar das coisas. Agora eu vou falar do passo 2, que daí vocês vão entender as outras coisas que eu vou falar. Passo 2 é a realidade como um eco. O que vemos, que a gente acaba vendo fora, que a gente vê no externo, ele é somente um reflexo do que a gente sustenta dentro da gente. Por isso que eu uso muito essa palavra. Sustenta esse ser. Se você já acredita que é uma pessoa vencedora, que tem X, Y, Z na conta, sustenta essa pessoa, sustenta essa realidade. E quando você muda essa frequência, você muda isso dentro de você, você sai desse estado de carência, de falta, o eco dessa frequência, o reflexo de tudo isso tem que mudar. Ele vai refletir, tá? Então aqui, o que acontece? Quando eu senti, né? Quando eu senti que eu estava lá, quando eu senti em janeiro que isso fazia já parte da minha realidade, isso só foi um eco de quem a Juliane já estava sendo. E daí, depois que a gente saiu desse coquetel, teve um momento
em que essa amiga, a gente estava indo pro hotel, né, onde nós iríamos dormir naquele dia, porque eram 2 dias, não valia a pena voltar. A minha amiga, na hora de guardar o carro, ela deu ré e ela não viu o carro atrás e bateu. Foi uma batida até que forte. Naquele exato momento em que eu escutei a batida, eu só pensei: não aconteceu nada, está tudo bem. O carro está tudo bem. Tudo está em perfeita harmonia. Foi exatamente isso que eu pensei também ali no momento. E quando eu não deixei aquele momento da batida ditar, ser o reflexo, eu não me desesperei, eu não me conectei com a frequência do desespero, da falta. Meu Deus, bateu, quebrou, e agora? O que vai fazer? Estragou nossa noite? Não, momento nenhum. Eu somente me conectei com que ali o que estava acontecendo, não estava negando a realidade, porque de fato estava mostrando algo inesperado, mas eu só tive a convicção de que tudo estava em perfeita harmonia, tudo estava sendo deixado, tudo estava alinhado, tudo estava fluindo bem. Quando a minha amiga desce do carro, já descendo, falando: olha, eu não vi, me desculpe, sinto muito, mas está tudo bem, o que estragou eu vou pagar. Naquele exato momento, o dono do carro falou assim: não, está tudo em perfeita harmonia, não aconteceu nada, está tudo bem. Foram exatamente as palavras na qual eu tinha imaginado naquele momento. Então, aqui o externo estava mostrando, né, naquele momento, que estava sendo eco, né? Porque eu e essa minha amiga, a gente estava numa frequência muito elevada e o que estava acontecendo ali naquele momento, apesar das limitações, apesar das coisas, apesar da batida, as coisas estavam fluindo. Então, o 2 aqui é a realidade. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu faço alguns tópicos para eu não perder, tá? Porque às vezes vem muitos pensamentos e eu não quero perder a linha de raciocínio. Então, a realidade, ela é um ego não. Ela é um eco. Ela é um eco. Agora, se você agir no ego, se você agir ali naquele momento, meu Deus, olha só isso, não é possível, estragou a minha noite. É isso que de fato iria manifestar, entende? Agora, no passo 3, foi bem interessante, porque quando a gente está nessa frequência, a gente se permite a abertura para o inesperado também. E o que é essa abertura para o inesperado? Esse vídeo vai estar conectado com o vídeo 1, que eu falei. A gente não precisa saber como as coisas vão acontecer, porque a partir do momento em que você está alinhado ou alinhada com o seu ser, com quem você já está, com quem você já é, não quem você está se tornando, com quem você já as coisas no externo vão agir naturalmente em congruência com esse ser. E o que isso quer dizer? Eu queria experienciar essa mentoria, eu queria vivenciar esse momento, né, de estar ali, de conhecer essa pessoa, essa mentora, de estar ali no meio de várias pessoas que também têm o mesmo pensamento de expansão, não só do negócio, mas como pessoas, como pensamento. E quando a Ju, lá de janeiro, quis viver essa experiência dessa imersão,
né, de estar ali no meio dessas pessoas, em momento nenhum eu pensei como eu faria isso acontecer. Eu simplesmente visualizei, eu sabia que em algum momento isso iria acontecer e as coisas foram naturais. As coisas, a, o universo, Deus, o todo, como você quer chamar, ele vai usar pessoas, situações, para que façam a ponte, para que você manifeste, para que você vivencie aquilo que está alinhado com o seu ser, com quem você decidiu ser, entende? Então aqui no passo 3, essa ponte de incidentes, que Neville Goddard acaba falando da ponte de incidentes, mas muitas vezes a gente não precisa saber como as coisas vão se desenrolar. E sim, isso está muito relacionado com o vídeo, com o primeiro vídeo que eu postei, quem você está sendo no caos. Então, quem eu estava sendo no caos quando o carro bateu? Eu estava sendo uma pessoa harmoniosa, tudo estava em perfeita harmonia, tudo estava bem. E ali só foi uma prova, vamos dizer assim, de que a gente estava alinhado com essa verdade. Aquilo era uma convicção nossa. Assim como o convite, assim como eu sabia que em algum momento eu estaria neste lugar, com essa mentora, e a minha amiga só foi a ponte para que eu realizasse isso, tá? Agora, então o passo 3 é a ponte dos incidentes. A ponte dos incidentes. Agora, o passo 4. O passo 4 é incrível. O upgrade da vida. Aqui são 2 momentos do upgrade da vida. Por isso que é muito importante vocês entenderem que a manifestação não tem nada a ver com que o externo pode estar um caos. A sua vida neste momento, você financeiramente a sua conta pode estar com 30 centavos, eu já passei por isso. Eu não, aquela Ju lá do passado já passou por isso, já experienciou limitações em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida, desde financeiro até amoroso, familiar. Então, quando eu me convenço que eu sempre mereço o melhor e a vida ela vai me entregar aquilo que eu acredito que eu mereço. Quando eu soube que eu nasci para vencer, quando eu entendi que eu nasci para vencer, quando eu entendi que eu já sou a Juliane vencedora, a Juliane que está aqui no YouTube falando não só sobre mentalidade, mas também sobre empreendedorismo, rotina. Quando eu comecei a ter consistência na minha vida, as coisas começaram a se refletir no externo. E esse upgrade da vida foi um momento de que quando eu estava lá neste evento, nessa imersão, chegou no final, né? Eu acho que eu já falei isso daí. Chegou no final, a minha amiga chegou com o convite do coquetel. Ali foi um upgrade que foi o inesperado, sabe? Quando eu tô conectada de que eu mereço o melhor, a vida somente reflete quem eu estou sendo. Então, ali o convite do coquetel foi muito incrível. E daí, depois desse momento do carro, né, que bateu, no fim, acabou ficando tudo certo, tudo resolvido, tudo em perfeita harmonia, nós entramos para o quarto, né, para fazer o check-in e tudo mais. E daí a pessoa, né, olhou assim pra gente, nem sabia o que tinha acontecido, enfim,
só olhou assim pra gente, perguntou da nossa reserva e tudo mais, e daí olhou pra gente e falou assim: eu vou fazer um upgrade pro quarto de vocês. Vocês iriam ficar em tal quarto que fica no corredor e eu vou colocar vocês em outro quarto, que é o nosso quarto, o nosso melhor quarto. Eu só olhei assim pra minha amiga, tipo, ela pensando, eu não acredito, eu só pensando, eu acredito. Eu acredito, e agradecendo. Então ali não foi sorte. Ali não foi sorte, não foi algo que muitas pessoas pensarão que foi sorte. Mas não, foi algo que já estava alinhado comigo. Porque quando eu entendo que eu venço tudo, eu sou a única escolha das pessoas, não importa o que as pessoas pensem, é neste momento que nós temos que ser delirantes no que nós queremos, no que nós já somos. Então, em todos os momentos que eu vou manifestar algo, que na verdade tudo já está disponível, tudo já está manifestado, algumas pessoas vão achar que é loucura, que é delírio da sua cabeça. Quando eu estava manifestando uma venda, eu falava para as pessoas que aquilo já estava resolvido, aquilo já estava vendido. E todo mundo olhava para mim e falava assim: oi, você tá louca? Você tá louca? E eu falava com uma convicção, era muito certo, assim como a luz do sol, assim como eu sei que a noite vai chegar e o dia vai, como o sol vai aparecer, sabe? E quando a gente entra nesta frequência de que eu já sou esta pessoa. A manifestação não tem nada a ver com um pensar positivo, que no externo, o externo tem que estar tudo alinhado, não é nada disso. A manifestação, eu nem gosto muito de falar sobre isso, sobre a palavra manifestação, mas na verdade, Bob Proctor fala muito disso em relação ao autoconceito. Então, quando você traz um autoconceito muito forte de que você não tem dinheiro, de que você não tem determinada pessoa, de que tal pessoa não está conversando com você, isso é uma verdade tão grande, isso é algo que vai se tornar tão grande que somente vai manifestar aquilo no qual você está sendo. Então, se lá atrás, em janeiro, eu pensasse assim, mas eu não tenho dinheiro para estar nesse lugar, eu não tenho dinheiro para a mentoria, eu não teria experienciado essa imersão, eu não teria experienciado este momento que foi o convite, que foi o upgrade para o VIP, que foi o upgrade do hotel. Então, eu ter uma visão espiritual acima de todas as coisas materiais e circunstâncias também, tá? E aqui no quinto passo é o perigo de ser realista. Por isso que eu estou falando que você tem que ser delirante na hora de você manifestar algo, quando você deseja algo, se você tem um desejo dentro de você que você quer realizar, que você quer manifestar, que você quer concretizar, é porque você já tem. Quando eu virei essa chave, que se o todo, o universo, Deus, o grande Criador, permitiu eu visualizar, eu me imaginar fazendo tal coisa em determinado lugar, é porque eu já tenho. Independente de eu não ter isso fisicamente na matéria.
Se um dia eu visualizei estar com essa caneta na mão, mesmo que ela não estivesse aqui na minha mão, eu saberia que ela já é minha. Então, a partir do momento em que eu parei de olhar a minha realidade, eu parei de olhar para o externo, eu parei de olhar para o que as pessoas estavam falando, pensando, ou se eu teria dinheiro, ou se tal pessoa não estaria comigo, outra pessoa não fala comigo, ou eu não estaria experienciando toda essa vida dos sonhos neste momento, entende? Então, em alguns momentos, você vai parecer louco ou louca. Então, por isso que aqui eu estou falando do perigo de ser realista. Isso não quer dizer que nós não iremos fechar os olhos para algumas coisas que irão acontecer, tá? Vamos lá. Aqui, neste momento, vou trazer o exemplo do carro. Quando a minha amiga bateu o carro, e eu falei, e tudo está em perfeita harmonia, tudo está em perfeita ordem. Não houve nada. Poderia sim ter saído, ela saiu do carro, ter tido um risco, ter acontecido algo ali. A batida, o fato da batida ter acontecido, a gente não nega o fato, tá? Mas a partir do momento em que eu entro na frequência de que aquilo não é nada, que aquilo é somente um detalhe, a gente não entra nessas infinitas possibilidades, sabe? Vou trazer um outro exemplo em relação a isso, ao perigo de ser realista. Por muito tempo, quando eu estava tentando manifestar uma venda, aquela Ju lá atrás estava olhando para a realidade. Nossa, realmente é difícil, isso não acontece. Nossa, é realmente difícil, porque não aconteceu em tanto tempo, não vai acontecer agora, porque as outras vezes foram frustradas. A partir do momento em que eu tomei a decisão, independente do que estava acontecendo no meu externo, e eu sabia que as coisas que vêm para mim, tudo flui em perfeita harmonia, não importa o como, não importa o que está acontecendo, só há um fato, a minha decisão. Então, a partir do momento em que eu decido, eu decido ser a pessoa que é vencedora, a pessoa que manifesta XYZ, X dinheiro, a pessoa que manifesta o amor da vida, a pessoa que já experiencia a vida dos sonhos. Por mais que o externo ainda não esteja refletindo, eu já sou. Então, aqui, neste passo que eu estou falando para vocês, de alguma forma vocês precisam ser delirantes no que vocês querem manifestar, porque foi a partir deste momento que eu me tornei delirante para algumas coisas. Eu entrava na minha sala, nossa, para falar esse momento. A minha sala de atendimento, por muito tempo, foi uma maca, um carrinho auxiliar e só. E as clientes entravam lá na sala, tinha uma cadeira com a rodinha quebrada. E só que toda vez que eu abria a porta da minha sala, eu imaginava a sala com a minha maca branca, com o móvel, com os quadros que logo mais já está chegando, com o espelho gigantesco. E se eu fosse sempre olhar para o meu externo, para aquela maca preta dura, que eu sabia que era desconfortável para as minhas clientes, e mesmo assim elas estavam lá por mim. E pelo que eu sou, pelo que eu faço, não só
o meu trabalho em relação à sobrancelha, mas também na vida delas. A partir do momento que eu parei de olhar para esse externo e comecei a me conectar com essa Ju, que já tem essa abundância, que já experiencia essa vida, a realidade se desdobra, tá? A manifestação acaba acontecendo em perfeita harmonia. A realidade, né, se desdobra. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? E que vocês tomem a decisão de serem. Primeiro é o ser antes de ter. E sustentem este ser independente do externo. Independente do saldo bancário, independente se você está com uma pessoa, sua pessoa específica ou não. Sustente o estado final, sustente você já sendo amada, você já tendo X valor na conta, e a prova de tudo isso é a sua consciência e não o que você vê lá fora, tá bom? É isso, espero que tenha ajudado alguém. Até mais.